Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Nesse 20º domingo do tempo comum, nós queremos acolher a todos e todas em nome da Trindade Santa. Que alegria nos reunirmos mais uma vez de modo virtual para celebrarmos ao Deus da vida, ao Deus da esperança, ao Deus de toda misericórdia e beleza. Por isso, quero convidar você a um momento de oração. Deus, que é nosso amigo e redentor, bendito é teu nome para sempre. Queremos, Senhor, prestar esse culto a ti, pois tu és santo, santo e santo. Escuta, Senhor, todo o nosso louvor, recebe toda a nossa adoração e abençoa, Senhor, o teu povo reunido para exaltar o teu nome. Cada família, em cada lugar onde este culto será acessado, que a tua paz, que a tua esperança, que a tua fortaleza, que a tua misericórdia sejam uma realidade na vida de muitas famílias. Esse é o nosso pedido, confiando em tua presença real em nós, em nossa jornada. Amém. O sol nasceu, é um novo dia, bendito seja Deus, quanta alegria. O sol nasceu, é um novo dia, bendito seja Deus, quanta alegria. O sol nasceu, é um novo dia, bendito seja Deus, quanta alegria. O sol nasceu, é um novo dia, bendito seja Deus, quanta alegria. Peço a sua atenção para ouvir a leitura do Salmo 111. As obras magníficas de Deus. Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras, a glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça.
fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo o sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Que Deus abençoe a sua santa e sábia palavra. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos salvar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo. Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade e amor. Jesus, Deus Emanuel. Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração, recebe adoração. Jesus, és digno de louvor. Graça e paz, irmãos e irmãs. Façamos neste momento a nossa declaração de perdão. A misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade. Eu vos declaro que somos perdoados em nome de Jesus Cristo. Que o Deus de misericórdia, que vos perdoa todos os pecados, vos fortaleça no bem e pelo poder do Espírito Santo vos conserve na vida eterna. Amém. Deus de toda graça, não podemos viver só de pão, mas de toda palavra que procede da tua boca. Faz com que tenhamos fome da tua palavra, para que sejamos alimentados hoje pelo pão da vida, Jesus Cristo, nosso Senhor, cujo nome oramos. Amém. Hoje é com muita alegria, irmãos e irmãs, que vamos ouvir a palavra de Deus através do servo do Senhor, reverendo Isaac Góes, que será, sem dúvida alguma, um instrumento nas mãos de Deus para edificação e desafio da nossa jornada cristã.
semente e tu és o semeador. O meu coração é a terra que tu semeaste, Senhor. A tua palavra, a tua palavra, a tua palavra, Senhor. A tua palavra, a tua palavra, a tua palavra é amor. Meditando eu um certo dia na tua palavra, Senhor, senti que do alto descia a graça do Consolador. A tua palavra, a tua palavra, a tua palavra, Senhor. A tua palavra, a tua palavra, a tua palavra é amor. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer deste pão, viverá para sempre. Leitura bíblica que se encontra no livro de Efésios diz assim: portanto, vede diligentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, usando bem cada oportunidade, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós, em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Neste momento, vamos fazer uma oração pela iluminação da palavra. Oremos. Senhor Deus, Pai eterno, bondoso, misericordioso, estamos aqui, Senhor, em atitude de oração, para te agradecer pelo fôlego da vida, ó Deus, pelas bênçãos derramadas em nossas vidas, ó Senhor, pelas misericórdias que se renovam a cada manhã. Pai eterno, Pai de amor, queremos te pedir, Senhor, que tu ilumine, ó Deus, a pessoa que nos trará a mensagem, a tua palavra de amor, de conforto, de consolo, que ela não fale de si, Senhor, e se inspirada pelo Santo Espírito. Ó Pai, que essas palavras nos acalente, ó Deus, nos conforte e nos anime. Em nome de Jesus, Senhor, é que nós te agradecemos pela tua santa palavra, hoje e sempre. Amém. A tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para os meus caminhos. Lâmpada
lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para os meus caminhos. A tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para os meus caminhos. Bom dia, meus caros irmãos e irmãs da Igreja Presbiteriana Unida em Muritiba. Estou feliz de poder partilhar a palavra de Deus com vocês, a convite do meu irmão, do meu amigo, companheiro de missão querido, Reverendo Cláudio Márcio. Eu fiquei tão feliz de poder ter esse momento com vocês. É sempre uma alegria partilhar a palavra de Deus, é sempre uma alegria podermos nos alimentar da palavra do Senhor. A nossa comunhão ela é fortalecida pela palavra. A palavra ilumina a nossa vida. A palavra nos guia. Que o Senhor então nos abençoe nesse curto momento de reflexão. Eu quero começar com um pedaço daquele canto tão bonito que diz: Jesus, pão da vida, enquanto ao Salvador teu livro ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver na mera letra além o que, Senhor, nos revelastes em teu imenso amor. O texto desse 20º domingo do tempo comum do Evangelho de João, no seu capítulo 6, que acabamos de ouvir, é um texto maravilhoso, porque é o próprio Cristo nos educando no Evangelho, nos ensinando, nos ajudando a perceber sua graça, sua presença e a ação do seu Espírito na nossa vida. E eu pensei no tema Jesus como o nosso alimento. E eu gostaria de situar esse texto. O Evangelho de João é um evangelho da espiritualidade da amizade. O professor Ronaldo Cavalcante, teólogo presbiteriano, ele lançou um livro, Espiritualidade Cristã na História, e quando ele analisa João, ele diz assim, uma característica do Evangelho de João, dessa espiritualidade joanina, que está nos poros do Evangelho, é uma espiritualidade da amizade. E a gente então vai ouvir esse Evangelho como que ouvindo o próprio Deus dizendo: eu quero caminhar com vocês, eu quero estar com vocês, eu quero ter plena comunhão com vocês. Essa é a voz que deve nos situar. E a primeira coisa é a gente, nesse texto, lembrar que Jesus é o nosso alimento. Por quê? Porque Deus deu Jesus como nosso alimento. Ele é o alimento dado por Deus para cada um de nós. Ele é aquele no qual temos vida, irmãos. Temos fé, temos força. Eu lembro do canto que diz: porque Ele é luz, verdade, justiça, bem, perdão, paz, esperança, amor e redenção. Ele é tudo isso. Nesse tempo de Covid, Ele é a nossa principal referência. Nele nos alimentamos para a salvação, para a vida. Nele recebemos graça, força, luz, direção. A experiência do alimento, onde Cristo mesmo se dá, ou Deus nos deu Ele como alimento, e Ele se entrega, né, em sua vontade de seguir a fidelidade de Deus. Ele vem ao nosso encontro como nosso alimento, para que nós possamos, por meio dele, termos plena comunhão com o Pai. Temos a referência maior da nossa vida. Entender que nós somos dele. Tanto Lutero, Calvino, Thomas Merton, 3 autores assim, de espiritualidade, em comum em algumas orações deles, nós temos a ideia muito clara que nós somos do Senhor. Sou teu, Senhor. Pertenço a ti, Senhor. Tu és o meu Salvador, porque tu me compraste
porque tu me tomastes. Então é sempre a ação do Deus que vem ao nosso encontro e nos abraça, e nos toma, e nos segura no seu colo. Então a salvação, ela vem por meio desse Cristo que é o nosso alimento. Então a gente tem que ter muito claro na nossa vida de fé que Jesus Cristo é o alimento, porque Ele é a nossa referência, porque Ele é a nossa salvação, porque é a nossa nutrição, porque toda a fé da gente está baseada no relacionamento que a gente tem com Jesus Cristo. Não é em primeiro lugar com a instituição, não é em primeiro lugar com as doutrinas, é uma relação com o Cristo vivo e Salvador. É a nossa entrega, é a nossa confiança, é a nossa certeza de que a nossa vida está nas mãos dele. Nós podemos viver, nós podemos trabalhar, nós podemos amar, nós podemos cuidar uns dos outros, nós podemos servir a Deus de várias formas, porque nós somos dele, porque ele é o nosso alimento. E uma vez tendo ele dentro de nós, na nossa vida, nós temos comunhão com ele, nós somos dele. É a primeira coisa que a gente tem que ter muito claro na nossa espiritualidade, na nossa vida. A fonte de toda a nossa espiritualidade é esse relacionamento com Jesus Cristo. Por isso, sempre, Senhor, o que tu queres, Senhor, o que tu desejas na minha vida, nessa área, no cotidiano, na igreja, nos sonhos, nos projetos, o que tu queres, Senhor? Essa é a pergunta, o que tu queres, Jesus? Mostra para mim, porque tu és o meu alimento. Eu estou fraco, porque tu és o meu alimento. Eu estou sem direção. Eu não sei o que fazer, eu não sei como agir nesse relacionamento, eu não sei como agir diante dessa dificuldade, dessa problemática. Então, a primeira coisa é ter isso muito claro na nossa mente. A segunda é que Jesus Cristo é o nosso alimento porque Ele gera graça, Ele gera comunhão, Ele gera fortalecimento nas nossas vidas. Então, nos alimentamos do pão que é a carne e o sangue de Cristo, né? O seu corpo, né? Carne e sangue. Nos alimentamos dele e os judeus se escandalizaram com isso, né? Será que isso é uma antropofagia, um canibalismo, né? Eles não tiveram o alcance dessa palavra e não entenderam. Na verdade, Jesus Cristo está falando no mesmo sentido lá joanino da seiva, ali da árvore e os galhos, no qual ele diz, olha, eu sou a videira e vocês são os galhos. Se vocês estiverem em mim, vocês vão produzir frutos. É a ideia de fundo, onde essa metáfora ela amplifica o sentido da comunhão com Deus, do serviço, do amor, da vitalidade do nosso relacionamento com Deus por meio do Cristo e uns com os outros como comunidade. Então, esse alimento que gera a certeza de que nós estamos com Ele, esse alimento que fortalece a nossa comunhão, porque a comunhão ela é fruto desse próprio relacionamento. A igreja, então, ela é fruto dessa nossa comunhão uns com os outros. Não é simplesmente uma abertura a uma igreja que tem algumas posturas que eu me identifico, ou porque eu gosto das pessoas, porque acho o espaço interessante. Então não são apenas características sociológicas, culturais, ou determinadas bandeiras. Não, a comunhão da igreja está firmada na graça de Cristo Jesus. E é então na nossa relação com o próprio Cristo, que é o pão da vida, né, no seu corpo, na sua entrega, que está a base da nossa comunhão uns com os outros. Alimentados nessa comunhão, nós conseguimos incluir homens e mulheres, nós conseguimos acolher as pessoas que muitas vezes estão à margem da nossa sociedade. Nessa comunhão nós acolhemos o diferente. Nessa comunhão nós olhamos para as pessoas trans, homossexuais e não julgamos suas vidas. Nessa comunhão nós acolhemos famílias de distintas formas. Nessa comunhão nós não excluímos ninguém, porque essa comunhão é a comunhão do Cristo, do Galileu, do Nazareno, que abraça e que vê as pessoas como seus filhos e suas filhas. E que essa é a mesa dele. E que ele não quer excluir ninguém. Não, ele não quer, ele não deseja. A mesa se amplia. Tem um canto que o reverendo Daniel compôs que diz: essa mesa se amplia e recebe mais convidados, chegam de noite e de dia e vêm de todos os lados. Na comunhão, nós então temos essa certeza. Tem um conceito de Calvino muito interessante. Ele diz: os sacramentos são testemunhos da graça de Deus.
são selos da boa vontade que ele sente em relação a nós, os quais, ao atestar sua boa vontade para conosco, sustentam, nutrem, confirmam e aumentam a nossa fé. Então, a comunhão com Cristo, ela nutre, ela sela, ela vai atestando: olha, meu filho, você está no caminho certo, porque você está tendo comunhão comigo e com o meu povo. E essa comunhão está gerando em ti vida. E a certeza, então, que eu estou no caminho de Deus não é apenas eu ter uma fé isolada, é uma fé que tem comunhão e que gera comunhão e que inclui outras pessoas e que é amorosa, é benéfica, é generosa. A comunhão, então, faz com que o nosso coração se dilate e se amplie em generosidade e bondade. Essa comunhão que faz com que a gente perceba o que Paulo fala em Efésios, que é um dos textos também da manhã. Veja como andais, remindo o tempo, porque os dias são maus. Entendei a vontade de Deus, não vos embriagueis com vinho, enchei-vos do Espírito. Né? E Paulo está falando aqui disso. Essa comunhão faz com que a gente retome as nossas prioridades, organize aquilo que é importante, aquilo que mais incide sobre nossos relacionamentos. O nosso dinheiro não é só nosso, não. Partilhamos com a comunidade, partilhamos com os projetos da comunidade, nos preocupamos como a gente pode se inserir, como a gente pode partilhar, como a gente pode ajudar. Porque essa comunhão mexe com a nossa vida pessoal, dons, talentos, sonhos, projetos. A gente aglutina tudo isso também para a comunhão uns com os outros, como igreja. Nós não vivemos indiferente às pessoas, porque a comunhão afeta-nos, ela nos dá um olhar de misericórdia. Não é só, Senhor, o que tu queres para a minha vida pessoal, mas, Senhor, o que tu queres da minha vida para a tua comunidade, para o teu povo, como que eu posso melhor ajudá-los? É um outro olhar, é uma espiritualidade da amizade, não só com Deus, uma espiritualidade da amizade com a igreja, com o povo de Deus que celebra, que canta, que ora, que serve, que busca. É algo que nos coloca dentro da caminhada maior do povo de Deus. Em terceiro lugar, eu diria que Jesus é o nosso alimento porque ele nos fortalece para a missão. No Evangelho de João, esse texto bíblico, ele está inserido dentro da caminhada de Jesus na missão, e indo para a cruz, e indo para a ressurreição. Estamos caminhando. Né? E esse alimentar-se de Jesus Cristo, da comunhão com Ele, da comunhão uns com os outros por meio dele, é aquilo que nos dá então a força necessária para seguirmos a missão. Jesus está ensinando os discípulos que na missão, no seguimento de Jesus, no discipulado, nós seguimos Jesus Cristo e vamos aprendendo com Ele. O que temos é aquilo que está a serviço da obra de Deus. O que somos está a serviço também do reino de Deus. Então, a gente caminha. O interessante nesse texto bíblico é que a gente tem o texto anterior que está ali entre a multiplicação dos pães e a explicação dessa multiplicação dos pães, e que em João essa explicação ela tem um sentido da Eucaristia, da Santa Ceia. Né? É como se Jesus estivesse aqui falando da importância do sacramento. Então, nesse momento, a gente, entre essas duas partes, a multiplicação e a sua explicação, tem a Jesus andando sobre as águas. Os discípulos olhando à noite no barco, a escuridão, a água agitada, e Jesus anda, ele vem andando, e eles olham, e Jesus diz: olha, não temam. Jesus vem andando. Né? No outro texto ele está dentro do barco, e aqui ele está andando sobre as águas. Isso quer dizer que a gente está num mundo agitado, um mundo de pandemia, de violência, de medos com a nossa própria vida, medos com aqueles que nós amamos. Como fazer a missão acontecer no meio de um mundo agitado? E Jesus passeando, andando, não está apenas andando sobre as águas, ele está passeando sobre as águas. Às vezes a gente olha e Jesus não está no barco, não, ele está andando sobre as águas. Jesus está andando no meio de nós. Ele está passando pela igreja, ele está em comunhão conosco. E precisamos ter muito claro que ele é o Senhor do vento e das tempestades. Seguimos a missão porque o Senhor Jesus tem controle da nossa vida. Não nos desesperamos. E não nos desesperemos, meus irmãos e irmãs. Porque a obra da igreja é seguir Jesus Cristo. Em meio aos vendavais. Como diz Richard Shaw, né? No meio da tempestade. Achamos que Deus está apenas lá na ternura do silêncio e da estabilidade das coisas. Não, Deus está também nas tempestades, no furacão. Deus está caminhando em meio a tudo isso. Jesus vem ao nosso encontro.
Ele vem para nos alimentar para a missão. Ele vem para nos alimentar com o pão da vida, para que possamos fazer a sua obra. E a sua obra é amar, é pregar o Evangelho, é levar o consolo, o conforto, é anunciar Jesus Cristo vivo, ressuscitado. É orar pelos doentes, é impor as nossas mãos em nome de Jesus, orando pela cura, pela salvação, pela libertação. É partilhando dos dons e talentos, é lutando pela justiça, é cuidando da nossa vida e daqueles que nós amamos, é vivendo uma vida com piedade, com misericórdia, é vivendo uma vida de oração, que tenha jejum, que tenha silêncio, que tenha capacidade de discernir a vontade de Deus, de nos aconselharmos mutuamente, que tenha a Santa Ceia como o ápice da plenitude da nossa relação como igreja, alimentados para a missão. Então, nessa manhã eu gostaria de lembrar, Jesus é o nosso alimento, porque é o alimento que Deus nos dá para a nossa vida e salvação. É o alimento que gera graça e comunhão e atesta que estamos seguindo e que estamos seguindo da maneira correta. E é o alimento que nos fortalece para a missão. Ele é o pão da vida, pão dos céus, como diz o canto. Pão de Deus é meu Jesus, pão que dá ao coração alegria, paz e luz. Sangue que Jesus verteu é divino e eficaz. Este sangue é o coração, força, amor e vida atrás. Vem, Jesus, me abençoar, enche-me de ti, Senhor, pois almejo te servir e te honrar, meu Salvador. Que assim seja a Igreja de Muritiba, uma igreja que almeja ser abençoada pelo próprio Cristo, cheia de Jesus e da força do seu Espírito Santo, que almeja servir, honrar o Salvador. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor acolha cada um de vocês, abrace-nos e nos fortaleça na sua missão. Amém. Creio em um Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis, e em um Senhor Jesus Cristo, unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, de uma só substância com o Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas, o qual por nós e por nossa salvação desceu dos céus, foi feito carne pelo Espírito Santo da Virgem Maria e foi feito homem. E foi crucificado por nós sob o poder de Pôncio Pilatos. Ele padeceu e foi sepultado. E no terceiro dia ressuscitou conforme as Escrituras. E subiu ao céu e assentou-se à direita do Pai. E de novo há de vir com glória para julgar vivos e mortos, e o seu reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e vivificador, que procede do Pai e do Filho, que com o Pai e Filho, conjuntamente é adorado e glorificado, que falou através dos profetas. Creio na Igreja Una, universal e apostólica. Reconheço um só batismo para a remissão dos pecados e aguardo a ressurreição dos mortos e da vida do mundo vindouro. Amém. Venha, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar
estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Oremos. Deus de amor, Deus de graça, de misericórdia, nós te agradecemos pela vida de cada irmã e de cada irmão. Ó Espírito Santo, que tu continue sobre nós, abençoa aqueles que puderam ofertar. Ó Senhor, que acima de tudo nós possamos ofertar a nossa vida a Ti, ofertar a nossa vida em prol do reino, em prol da graça, da justiça e do amor. Nos ajuda a construir relações mais humanas, relações mais saudáveis, de afeto, de não violência. Nos ajuda a construir um mundo menos desigual e com menos pobreza, Senhor. Ó Espírito Santo, fica sobre nós, fica conosco, nos abençoa. É maravilhoso saber que o Senhor sempre está conosco, sempre está nos protegendo. E que através da vida dos nossos irmãos, de tudo que foi dito aqui neste momento, a gente fica feliz, fica edificado e fica mais fortalecido. Obrigada por tudo, Pai e Mãe de amor e de toda graça. Continua conosco. Amém. Paz e graça, irmãos e irmãs da IPU do Muritiba. Vamos juntos orar a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebamos, pois, irmãs e irmãos, a bênção do Eterno. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Deus Pai e Mãe, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com vocês, irmãs e irmãos, e com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Ontem um menino que brincava me falou que hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que este tempo vai passar, não se desespere, não, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Ontem um menino que brincava me falou que hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que este tempo vai passar, não se desespere, não, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Vamos lá fazer o que será. Vamos lá fazer
o que será.